Glória a Deus, vamos ao nosso estudo de hoje, que se encontra em 1 Reis, capítulo 19, do versículo 1 ao 8, onde vamos falar do sobrenatural na vida de Elias e Jezabel ameaça Elias. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses e outros tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou e, para escapar com vida, se foi e veio a Betseba, que é a de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbre. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou a segunda vez e tocou e disse: levanta-te e come, porque muito compridas te será o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Aleluia, Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Esse texto sagrado revela o momento em que Elias foi milagrosamente alimentado por um anjo do Senhor. Muitos milagres estiveram relacionados ao brilhante ministério, do profeta Elias. Ele teve experiência com Deus que nenhum outro mortal teve. Elias viveu na terra como se fosse o próprio anjo de Deus em pessoa. O que ele falava, acontecia. Em nome de Elias. Significa, aleluia, Deus, ou Jeová é Deus. O Deus de Elias continua fazendo milagres extraordinários em nossos dias. Aquilo que é sobrenatural e extraordinariamente milagroso para nós era comum na vida do profeta Elias. Os milagres aconteciam de forma espontânea e natural na vida daquele grande profeta. O que nos conforta é saber que Elias era um homem semelhante a nós e sujeito às mesmas paixões que nós. Está lá em Tiago 5, do versículo 17. Elias previu milagrosamente uma seca de 3 anos e meio. Está lá em 1 Reis 17, versículo 1 e Tiago 5, do versículo 17. Na Bíblia não é mencionada a família de Elias, nem o exato local de sua procedência. O profeta já aparece no palco da história bíblica, entregando uma dura mensagem ao rei Acabe, qual afetou toda a economia nacional de Israel. Elias foi sustentado milagrosamente pelos corvos, os quais prestavam serviço de entrega rápida de alimentos
2 vezes ao dia ao profeta de Deus. Está lá em 1 Reis 17, do versículo 3 a 6. Elias previu milagrosamente a multiplicação do alimento da viúva de Serepta. Está lá também 1 Reis, capítulo 17, do versículo 9 a 16. Ele devolveu a vida do filho da viúva de Serepta, de forma milagrosa também. Elias desafiou 850 profetas idólatras e orou para descer fogo do céu de forma milagrosa sobre o holocausto no Monte Carmelo. Está lá em 1 Reis 18, do versículo 19 a 38. Elias prevê o fim da seca de 3 anos e meio e uma grande chuva que caiu sobre Israel. Também está lá em 1 Reis 18, do versículo 41 a 45. Elias correu 27 quilômetros de forma milagrosa, chegando a correr mais do que o carro veloz de Acabe. Também está lá em 1 Reis 18, do versículo 45 a 46. Elias foi alimentado de forma milagrosa por um anjo do Senhor e caminhou 40 dias e 40 noites com força daquela refeição angelical. Também está lá em 1 Reis 19, do versículo 5 ao 8. Elias presenciou 3 manifestações milagrosas da presença de Deus no Monte Horebe. Também está lá em 1 Reis 19, do versículo 11 ao 13. Elias dividiu as águas do Rio Jordão em 2 partes, atravessou o rio seco, acompanhado de Eliseu. Também está lá em 2 Reis, versículo 2 ao 8. Elias fez descer fogo do céu em 2 ocasiões sobre os soldados que queriam prendê-lo. Também está lá em 2 Reis 1, do versículo 9 ao 15. Por fim, Elias foi levado ao céu de forma sobrenatural no redemoinho. Olha que mensagem linda, né? Aleluia. Mensagem maravilhosa. Como Deus fez no passado, Ele também pode fazer ainda hoje. Ele faz. Desde que o indivíduo esteja verdadeiramente na presença de Deus, fazendo a vontade de Deus, que aí Deus vai trabalhar, Deus vai agir, Deus vai mudar a história. Amém? Se você gostou, assine o canal, esse canal é da bênção. Vamos fazer chegar nos 4 cantos, vamos? Vamos crer, confiar no Senhor, que Ele vai mudar minha história, vai mudar a tua história. Aleluia. Se Ele fez descer fogo do céu, né? E os profetas de Baal não conseguiram. Isso é Deus, gente. Vamos confiar mais, amém? Que Deus te abençoe tua vida, teu ministério, tudo que tocar tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém.